Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sábado da oitava da Páscoa, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 16, versículos do 9 ao 15. E no Evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, Jesus quer nos ensinar, através até mesmo de uma repreensão que ele faz aos seus discípulos, de nós não sermos incrédulos, que por mais difícil que esteja, por mais que a dor nos assalte e nos avassale, que nós jamais deixemos de acreditar no poder, na graça, na misericórdia do Senhor. E o Evangelho vai dizer assim: depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e foram vistos por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado, e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, como que nós vamos anunciar, como que nós vamos vivenciar, como que nós vamos pregar se nem mesmo nós acreditarmos? Ou seja, Jesus havia aparecido para Maria Madalena, havia aparecido para os 2 discípulos que caminhavam no campo, muito provavelmente os discípulos de Emaús. Tanto Maria Madalena como esses discípulos voltam, contam àqueles que estavam ali de luto, chorando, mas eles não acreditam. Até que definitivamente Jesus aparece, repreende-os e vai cobrá-los pela falta de fé. Claro que a tristeza, a dor muitas vezes nos tira a esperança, quer nos tirar o chão, mas nós não podemos, nós cristãos que cremos em Jesus Cristo, jamais podemos perder a esperança. Veja, já não havia mais esperança para Maria, quando seu irmão Lázaro morreu, mas Jesus renova a esperança, ele ressuscita aquele homem. Já não havia mais esperança para a viúva que ali enterrava o seu único filho, mas Jesus vai lá e traz de novo a esperança, traz a vida. Já não havia mais a esperança para os pais, os parentes da Talita, que ali também estava morta, mas Jesus ressuscita aquela menina e renova, traz a esperança. E assim foi a vida de tantos que não tinham mais esperança pelas suas enfermidades físicas e espirituais, e Jesus vem e restaura. E citei o exemplo da morte da Talita, de Lázaro e do filho da viúva. Por quê? Porque ali realmente é o fim, mas nem aí é o fim, porque Jesus tem o poder de transformar, de trazer a vida. Então não há nada que esteja decretado na nossa vida que Jesus não possa mudar. Não há um exame, não há uma situação, nada que Jesus possa mudar, mas para isso precisamos ter fé, para isso é preciso ter esperança, para isso é preciso perseverar, porque se for da vontade do Senhor, se for bom para nós, Ele realizará. Então nesse Evangelho, meu irmão, minha irmã, que Jesus quer dizer para nós é isso, que nós precisamos manter a fé em toda situação, porque só dessa forma poderemos anunciar o Evangelho da verdade, mesmo em meio ao sofrimento, o Evangelho da verdade em meio à alegria, mas
Ele precisa ser anunciado se crermos, se tivermos fé. Então que jamais as dores dessa vida, as dificuldades, tirem a nossa fé, endureçam o nosso coração. Peçamos essa graça, peça essa graça hoje. Se você passa por alguma dificuldade, pela perda de um ente querido, creia que assim como ele ressuscitou Lázaro, a Talita, o filho da viúva, um dia também, pela sua misericórdia, seremos ressuscitados e estaremos na presença do Pai Celestial. Mas para isso precisamos ter fé, para isso precisamos manter-nos inabaláveis, buscando sempre, a cada dia, a santidade. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.